noite. Nós vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus, que acontece toda quarta-feira aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o pessoal que não vem há algum tempo aí poder se situar. Iniciamos há 2 semanas atrás uma passagem, toda ela consagrada à questão das perseguições. Então, na orientação que Jesus dá para os discípulos, ele trabalha com o fator profético, né? Profecia, isso é uma coisa que os sábios da antiguidade, os rabinos da antiguidade já falavam, né? Isso foi sendo transmitido geração após geração, então uma tradição, isso não especificamente está em nenhuma obra, isso foi sendo transmitido, né? Que profecia é um negócio que se diz e que se divulga para não se cumprir. Entendeu, Tonzinho? Profecia é um negócio que se diz para que ela não se cumpra. Então, por exemplo, quando Jesus profetiza o desmoronamento do templo e junto com o desmoronamento do templo de Jerusalém, toda aquela estrutura clerical, atávica, rígida, endurecida, que caracterizava o clero judaico do tempo dele, né? A intenção não era que, olha, estou avisando, é uma praga, né? A gente fala, rogar praga. Vou rogar praga e esse templo vai se desmoronar. Não era isso. Era um alerta. Um alerta é para que não aconteça. Você fica alerta, você passa a ficar atento, muda de conduta, muda de postura, muda de atitude para que aquilo não aconteça. É como se o profeta dissesse assim, olha, com esse procedimento, com esse comportamento, com esse padrão de atitude que você está tendo, ou que vocês estão tendo, o caminho vai dar nisso. Vai desmoronar. Entendeu? O filho, a gente age assim também, fala pro Dudu, se você continuar brincando perto aí, né, desse formigueiro, as formigas vão te picar. Você quer que a formiga pique seu filho? Você falou aquilo para quê? Para que não aconteça, né? Mas se ele não mudar de atitude, se ele não mudar de diretriz, de comportamento, vai acabar acontecendo. Vai ficar esperto. Então, quando Jesus começa a falar para os discípulos sobre as perseguições, ele espera que elas não aconteçam. O ideal do Cristo é que elas não aconteçam. Mas conhecendo tão bem o coração humano e sabendo da dificuldade que as pessoas teriam para assimilar a mensagem do Evangelho, ele também alerta, olha, espero que não aconteça, mas é quase inevitável. Porque havia um choque de ideias muito grande entre aquele padrão de vida que Jesus trazia com o Evangelho e a maneira como as pessoas estavam acostumadas a viver. Havia ali um desencontro. E a reação de quem se acha ameaçado pela ideia nova, né? Kardec sofreu isso demais, né? Quem se sentiu ameaçado pelaquela novidade reagiu de forma hostil. Daí a passagem toda ter como tema, como viés, a questão das perseguições. E aí na reunião anterior, nós falamos daquilo que é o fator condicional quando a gente fala de perseguição, o testemunho. E estudamos a diferença entre as expiações, né, as situações provacionais e expiatórias que um espírito em aprendizado vivencia, e a situação de testemunho apresentada pelos mártires, que é diferente. E aí a gente resumiu isso na reunião passada, né, no versículo 18 que a gente estudou, a gente resumiu da seguinte maneira. Existe o sofrimento que aprende e existe o sofrimento que ensina. A maioria de nós, quase todos nós, sofremos para aprender. Mas aqueles espíritos felizes, por exemplo, que estão descritos lá no céu e inferno, são espíritos que sofreram para ensinar. Eles já estão em outro padrão, eles já assimilaram a lição. Mas se solidarizam com a retaguarda. Essa é a questão. Então, o que caracteriza um espírito de escola, um espírito nobre, é que ele é solidário com a retaguarda. Ele avançou.
Ele se destacou dos demais. Mas ele não avança e esquece quem ficou para trás. Ele se volta e aceita de bom grado, com alegria, sofrendo, mas com alegria, a oferta de um testemunho. Que a gente viu a origem da palavra em grego, como ela aparece no versículo, né? Martirion. Martirion quer dizer falar sobre alguém para outra pessoa. Então, Jesus, na crucificação, ele falou sobre Deus para os homens. E o mártir do cristianismo, quem testemunhou o cristianismo na primeira hora, né, aqueles mártires todos da cidade de Lyon, por exemplo, né, famosos, eles falavam de Jesus para o infiel, para o incrédulo, para o pagão. Mas ele falava através da própria vida, através da própria exemplificação. Hoje nós vamos continuar nesse viés, continuar nessa caminhada, porque Jesus dá um outro alerta profético. Lá no versículo 19, dizendo assim, ó: quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Vamos repetir? Oi? Havereis. Tá? Faz diferença. Quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Mateus capítulo 10, versículo 19. É o versículo que nós vamos estudar hoje. E as duas palavrinhas que nós vamos destacar primeiro, nem são uma palavra e uma expressão. Todas elas relativas, essas que eu selecionei, que eu vou apresentar aqui, relativas a uma noção temporal. Quais são? Primeira, quando? Existe um quando. Jesus está falando sobre um quando. E ele reforça isso quando mais à frente, no versículo, ele se refere ao naquela hora. Então existe um quando. Quando é esse quando? Naquela hora. Vamos concentrar aqui? Nós estamos falando de um momento, um instante, que pode durar 1 hora, pode durar 10 minutos, pode durar 10 anos, pode durar uma existência, mas existe um momento crucial. Crucial. E aí, quando a gente pensa em crucial, a gente lembra de cruz. Pega uma cruz e bota no plano horizontal, ela deitada. Imagina que ela agora não é de madeira, que ela é um trilho, uma vereda, um caminho. Você vai caminhando por aquela estrada. De repente, você tem a possibilidade de seguir adiante, tomar o caminho da direita ou tomar o caminho da esquerda. Você chegou numa encruzilhada. Aquele instante, aquele momento em que você chega e você tem 3 possibilidades, é um momento crucial. Você está na cruz. Entendeu, Tonzinho? Você tem 3 caminhos. E sabe por que eu destaquei esses 3 caminhos? Porque no Gólgota, no Calvário, no Monte da Caveira, aquela tarde inesquecível, né? E tão triste, estava acontecendo no monte 3 crucificações. Não era, Carlos? 3 crucificações. Eram 3 martírios? 3 testemunhos? Não. Não era. Ali nós temos 3 situações de sofrimento. E na vida, quando nós nos encontrarmos em momentos cruciais, esse quando, aquela hora, a hora H, o dia D, o mês M,
Quando a gente chega nesse momento, nós temos 3 possibilidades. Em qual cruz a gente quer estar pregado? Não tem retorno, não tem recuo. Você só pode avançar, mas você tem que escolher. Vamos lembrar das 3 cruzes? Tinha uma cruz, acho que ela era mais à direita, que era de um criminoso. Mas um criminoso que não aceitava que era criminoso. Ele achava que estava certo e que ele estava sendo injustiçado. E ele era revoltado, estava sofrendo, estava na cruz, estava pregado, sendo torturado. Era a execução mais dolorosa do Império Romano, era a execução pela cruz. Mas ele não aceitava que estava submetido a uma justiça. Não, eu não fiz nada de errado. Revoltado, rebelde, blasfemando, maldizendo. É o que a tradição cristã chama de mau ladrão. Ele tinha roubado algo de alguém, mas não achava que esse prejuízo que ele deu para alguém era um erro. Então ele não achava que estava sofrendo justamente. Todos nós roubamos algo de alguém, em algum momento dessa existência ou de outras. Você acorda de manhã e uma pessoa sorridente. Pensa, Priscila, uma pessoa sorridente. Priscila é dentista, então, né? Ela cuida dos sorrisos por aí. Uma pessoa foi lá na Priscila, tratou de dente, aí tá com um sorriso bonito, de manhã acorda, na hora que você abre o portão da garagem, a pessoa tá na calçada, abre aquele sorriso bonito e fala, bom dia! E você olha e fala assim, oi. Aí, o sorrisão vai ficando assim, ó. Vai morrendo. E a pessoa fala, oi. E dali ela já sai chateada, porque algo dela foi roubado. Sorriso. Mas você acha que não roubou nada de ninguém. Não, eu não roubei nada de ninguém, eu tô certo. É a cruz rebelde. Depois você vai sofrer as consequências dessa postura de vida, porque você vai só semear antipatia. Você só vai semear nas pessoas desconforto. Aí ninguém mais vai sorrir para você, não vai te falar bom dia. Pelo contrário, vai te olhar com raiva. Vai ser o seu martírio. Ou vai ser sua expiação. Nesse caso, especificamente, o desprezo das pessoas não é um testemunho, não é um martírio. É um processo expiatório. Quando você começar a sentir falta de sorrisos, aí você vai aprender a valorizar um quando você receber. Tem que despertar primeiro. Do lado direito da cruz central, tem uma outra cruz. Essa é uma cruz também criminosa. O sujeito que está nela é o sujeito que roubou muitos sorrisos. Fez muita besteira. Ele também é um ladrão. Só que ele reconhece que é. Ele aceita que é. Fala, fiz besteira mesmo, magoei as pessoas, pisei no calo de muita gente. Hoje eu estou sozinho, abandonado, mas eu mereço o que eu estou vivendo. É aquele que quando o revoltado ironizou a cruz do meio, a cruz central, ele falou para o revoltado, irmão, cala-te. Tanto eu quanto você merecemos estar aqui. E tem a cruz do meio. A cruz do meio, ela é a cruz do testemunho, do martírio. Aquele lá é injustiçado pela justiça dos homens. Aquele lá aceitou viver o que está vivendo para mostrar para as pessoas que é possível, no sofrimento, ter dignidade. Quem que é? É aí, nosso benfeitor, Mirim, encarnado, Dudu acabou de dizer. Quem que é? Mais alto, Dudu. Jesus. Pronto. E a Luana achando que está distraindo ele com um livrinho de colorir. Né? Ele está prestando atenção.
Então a cruz do meio é a cruz do Cristo. O Cristo não precisava estar lá. Aliás, não precisava para a evolução dele, precisava para a nossa, né? Chega um momento na vida em que a gente tem 3 possibilidades. A do meio é um pouco difícil de atingir prontamente, de imediato. Então ela está ali só para nos inspirar, só para mostrar, existe uma possibilidade retilínea. Existe. Talvez você não tenha forças para avançar nesse sentido, o sentido central da cruz do testemunho. Mas ela está ali para você saber que existe. É conviver com gente que exemplifica isso. Eurípides Barçanufo. O martírio dele com a febre espanhola, né? Desencarnou com a febre espanhola, curando, tratando de pessoas com a mesma enfermidade. Ali é a cruz do meio à nossa frente, dizendo, ó, existe um sofrimento que é testemunhal. E existem outras 2 possibilidades. Eu só não posso me recuar da possibilidade de sofrer. Mas eu posso escolher sofrer como um rebelde, blasfemo, maldizendo o sofrimento, ou eu posso sofrer com dignidade, admitindo meus enganos, olhando para o sofrimento como uma possibilidade educativa, tal qual o bom ladrão. Aí eu escolho. É o momento crucial. Hoje nós vamos estudar, ao falar desse quando, naquela hora, desse momento crucial. Tá bom? Para isso, eu selecionei uma mensagem ditada pelo Caibach Schutel. Eu nem sei se em alemão pronuncia-se assim. É assim? Schutel mesmo, Carlos? Fala. Eu falo assim, né? Mas talvez tenha uma maneira mais original de se pronunciar o sobrenome dele. Mas o Caibach, ele foi um pioneiro no estudo do Evangelho, né? Ele não necessariamente adotava a metodologia que a gente usa aqui do Mildin, mas ele estudou o Evangelho à luz da doutrina espírita no início do século. Então ele é um pioneiro no estudo bíblico usando a obra kardeciana. No tempo dele é a obra kardeciana só. Um bandeirante do espiritismo, né? No interior de São Paulo. No Brasil Central, né? Tal qual Eurípides. Então eu trouxe uma mensagem do Caibach, psicografada pelo Chico, que está no livro Ideal Espírita. E nós vamos começar a analisar essa mensagem pelo título. Nas culminâncias da luta. Nas culminâncias da luta. O que é o cume? O cume é topo. O topo. O cume da colina, do monte, da montanha, né? O Cristo Redentor está situado no cume do Corcovado, do Morro do Corcovado. É o topo. É quando não tem como subir mais. Você subiu tanto que chegou no topo do Everest, né, no Kilimanjaro, esses montes todos aí. No pico das Agulhas Negras, lá no topo. É a culminância. É quando você chega lá no alto. E o Tonzinho está com a cara safada, ele está pensando, um morro alto, né? É esse mesmo, Tonzinho. É quando você chega no topo do morro, Tonzinho. É a culminância. Só que aqui está fazendo referência à culminância das lutas. E é no plural que ele usa o termo. Dá uma tristeza quando eu peço para os meus alunos na faculdade escrever, produzir texto, e aí eles estão produzindo, de repente, sempre um levantamento e falam assim, precisa ter título? Fala assim, ó, diz os concursos públicos que sim, né? O título é importantíssimo. Você vê, esse título da mensagem do Caibach, ele já é meia mensagem, nas culminâncias da luta. Então a gente pensa o processo evolutivo como um processo de luta, de combate íntimo. Agora existe um combate maior, um combate final, uma culminância desse processo. E esse processo é ascensional. Cada combate vencido, cada luta vencida é um passo. Olha só a genialidade do codificador. Quando ele vai falar do processo evolutivo, ele usa um termo em latim, escala. Mas em português, escala quer dizer escada.
Então ele fala a escala espírita. É uma escadaria, degrau por degrau. Cada degrau vencido é um combate, uma vitória sobre si mesmo. Uma vitória do bem sobre a ignorância pessoal. Até chegar na culminância da luta. Espíritos que lá mencionam, e há um detalhe, sim, o pessoal às vezes não entende direitinho o que o codificador está falando ali. Por volta da questão 102, 103 do Livro dos Espíritos. Quando ele fala de espíritos puros, o topo da escala, né? Os espíritos bem-aventurados estão na culminância das suas lutas, ele não está falando de Cristo, ele está falando de espíritos angelicais, de espíritos angélicos. O Cristo, o governador de orbe, ele é outra categoria, ele está além do anjo. Ele é assessorado por uma pleiade, né, de gênios celestes, angelicais, que o assessoram, mas o Cristo de cada orbe, ele está no topo. Depois, lá na frente, o codificador e os espíritos da codificação vão separar uma questão isolada só para esse caso, que é a questão 625. Aí ele vai falar daquele espírito que é modelo e guia para todos os demais, que é o padrão de vida espiritual, que os demais devem almejar, alcançar. Então, culminância é o testemunho máximo, é a luta maior, tá bom? Mas ninguém chega no topo de uma escada, de uma escadaria, ninguém chega no topo de uma montanha sem os passos anteriores, sem os degraus anteriores. E isso essa noção da didática, da pedagogia divina, de como se dá o processo ascensional, isso não pode ser perdido de vista. Então a gente comete o erro que eu mencionei a semana passada. Você está pisando os primeiros degraus e está achando que é o último. E não é. Então o Caibara ele começa dizendo assim, ó. Muitas vezes vivemos normalmente 10 longos anos conquistando patrimônios espirituais para viver apenas 10 minutos fugazes de modo extraordinário e excepcional. Ponto. Olha o que ele está dizendo. Às vezes, 10 anos de luta, 10 anos de sofrimento, 10 anos de teste, 10 anos de experiência áspera, são processos preparatórios, é um período de treinamento, de aperfeiçoamento, para que você dê conta daquele teste que vai durar 10 minutos. Entendeu? Entendeu, dona Marisa? Às vezes as lutinhas, vamos chamar de lutinhas, as lutinhas que nós estamos vivenciando hoje, não é testemunho. Está aperfeiçoando a gente, burilando a gente para a gente ter fibra moral, sabe? Muque. Quando eu era pequeno, meu pai falava, ó o meu muque. Para a gente ter muque para a luta maior, que às vezes vai durar 10 minutos. Senão não tem como. Vamos pensar o lutador de judô. Para ele viver aquela luta final do ouro olímpico, quantas lutas, toda semana, todos os dias, ele teve que travar com o treinador dele, com os colegas de academia, todo dia levando tombo, para que ele tivesse preparado para aquela luta especial, aquela luta à parte. Entendeu, André? Então a gente passa anos e anos e anos vivendo uma situação que é difícil, que nos testa, mas ela tem a finalidade de promover o nosso aprendizado. Para que no futuro, na hora H, no dia D, a gente viva aquela provação. Se eu não tivesse vivido as provações menores antes, eu não daria conta daquela. É a culminância, né? Então, você pega os espíritos, os mártires da primeira hora do cristianismo, quantas e quantas lutas. Vamos pegar, né, os exemplos que a gente tem na psicografia do Chico. A gente pega um espírito como a Lívia Lentulus,
Poxa, depois de 20 e tantos anos, sendo martirizada pelo esposo na vida familiar, sendo apartada da educação dos filhos, o que é a boca do leão para um espírito desse? Aí enfrenta a arena do circo máximo, de cabeça erguida, porque, sabe, aquele sofrimento de 20 e tantos anos já tinha apurado, tinha engrossado o couro para viver um martírio final daquele, com aquela elegância, com aquela dignidade. Quando a gente pensa no codificador, Allan Kardec, puxa vida, ele enfrentou a Europa inteira, gente. Foi brincadeira, não. Ele enfrentou a perseguição religiosa de outras manifestações religiosas e enfrentou a perseguição dos materialistas, do ambiente científico. Todo mundo contra ele. É assim, não, assim, era o mundo acadêmico-científico em constante atrito com o mundo teológico-religioso. Aí, quando Kardec começa a tarefa, os dois se juntam contra ele, como se Kardec fosse um inimigo comum. Agora, para esse espírito dar conta de uma existência dessa envergadura, quantas e quantas existências ele já tinha vivido antes para ser o escolhido para aquela tarefa? Existia um preparo prévio, não foi sorteio. Vamos ver quem vai codificar a doutrina espírita aqui, sacode uma bolinha e tira, pronto, Senhor Hipólito Leão Derivado. Não é assim. Foi escolhido a dedo para aquilo. Continua o Caibar. São o clímax da vida onde somos chamados às contas, na aferição de responsabilidades intransferíveis e que, não raro, percebemos intuitivamente a derramar lágrimas que pressagiam amargas lutas. Tem no livro Renúncia uma coisa bonita, né? A mãe da Alcione, que era a Madalena Villamil, ela já nos martírios dela, martírios não, nas provações expiatórias dela, né? Ela estava em outra condição. Então ela chorando, né? Chovendo lá fora, e ela chorando, nostálgica, sentindo falta do esposo, e a Alcione criancinha. Aí a Alcione se aproxima da mãe e pergunta: mãe, o que é a chuva, né? Eu acho que o diálogo começa assim, a mãe vai explicando, né? E de repente a Alcione pergunta: mãe, então todas as noites, quando a senhora, né, quando saem lágrimas dos olhos da senhora, é a chuva, está chovendo nos seus olhos? E a mãe, é isso, né? Aí ela pergunta: quando irá chover nos meus olhos? Eu não me lembrei muito bem as frases anteriores, mas essa me marcou. A Alcione perguntando para a mãe: mãe, e quando irá chover nos meus olhos também? É o pressentimento. Um espírito desse sente que vai viver grandes lutas, porque já viveu outras tantas. Então ele sabe, olha, eu já cheguei na culminância. Eu já cheguei no momento de viver grandes provações. E provações que ajudem, auxiliem no crescimento daqueles que estão ao meu redor e que vão ser testemunhas do meu testemunho. É isso que o Caibar está dizendo. Espíritos grandes passam por séculos de teste. E quando está chegando naquela hora H, naquele momento máximo de testemunho, eles sentem. São sensíveis a isso. Tá claro isso, gente? Ou não? É diferente da nossa situação. Eu quero dizer isso. É diferente da nossa situação. Quando chega a prova, quase sempre nos pega de surpresa, pega a gente de repente. A gente nunca está esperando uma hora difícil. E aí, porque nos pega assim, a gente tem uma reação estranha, de rebeldia, de revolta. Porque a gente sempre acha, comigo não, né? Sofrimento é um negócio que bate na porta do outro, na minha casa não. Esses espíritos, eles estão sempre esperando
o teste vir. Esses grandes. Continua o Caibar. Aprendemos dia a dia, a pouco e pouco, anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios, para enfrentarmos a prova do desapego maior em momentos breves. Então, se você passa uma existência, às vezes décadas, de dificuldade financeira, sendo privado do necessário, é te preparando para depois, quando você tiver muito, você não está apegado àquilo. Entenderam? Porque se você passasse uma vida fácil, tudo vindo fácil, comida fácil, moradia fácil, tudo fácil. Se um dia você precisar abrir mão daquilo, você não abre. Você se acostumou com aquilo. Vou resumir isso. É aquela pessoa que vem de família humilde, vem de uma situação, uma condição de vida bem humilde, depois melhora de vida, mas está sempre pronto para, se precisar passar necessidade de novo, passa. Está preparado para aquilo, porque já passou por aquilo. Agora, pessoas que nasceram num berço de ouro, nunca sentiram falta de nada, nunca souberam o que é um não. No dia que precisa espontaneamente renunciar, abrir mão, não abre. Está mal acostumado. Então, vamos abençoar nossos momentos de dificuldade financeira. Vamos abençoar, agradecer a Deus. Parece uma coisa meio de doido, espírito é meio maluco, né? Agradecer, né? Igual eu contei uma vez aqui da minha bisavó, que minha mãe chegava e falava, vó, dá dinheiro. Ela falava, graças a Deus eu não tenho, minha filha. Graças a Deus eu não tenho. Vamos abençoar esses períodos de dificuldade, que é eles que vão nos dar noção de realidade, pé no chão. Depois, quando as coisas melhorarem, quando estiver sobrando um pouquinho mais a minha casa, eu não vou me importar em abrir mão para compartilhar com o outro. Ou eu estou preparado para de novo passar dificuldade. É para isso que a gente vive situações difíceis. Como um preparo para o desprendimento, para a renúncia, para a aceitação. Continuando. Experimentamos por vários lustros a repetição, instante a instante, de um dever trivial para testarmos a própria perseverança no epílogo desse ou daquele problema, aparentemente vulgar, mas de profunda significação em nosso destino. Então vamos pensar assim, aquela esposa, as mulheres, quando a gente fala de renúncia tem que falar de esposa, né? Aquela esposa que todo dia se acostuma a levantar antes do marido para fazer o café para ele antes dele sair para trabalhar. Né, Juju? Então ela levanta primeiro, vai lá e faz o cafezinho antes de sair para trabalhar. Ele toma um cafezinho. Aí ela já fica vermelha lá. O que é esse treino? Pode ser que um dia, aquela esposa, eu estou brincando com o caso aqui, meu e da Ju, mas todas as esposas têm que estar preparadas para isso. Pode ser que um dia ela tenha o compromisso de todo dia trocar uma fralda geriátrica dele. Todo dia dar a medicação na boca dele. Então, se você não treina a ter disciplina e dedicação num gesto pequenininho, diário, depois você não consegue fazer os grandes. Tá entendendo? É por aí, não é? Porque pensa, uma esposa que às vezes nega em fazer um sacrifíciozinho desse, às vezes, né, bate no peito e fala, eu sou da nova geração de mulheres, se o homem quiser tomar café, ele que faça. E no inverso também, o marido, aquele marido que não tem o hábito de uma vez por semana que seja, ou dividir com a esposa, né? Olha, eu faço, você faz o almoço, eu faço o jantar, você lava a roupa, eu lavo o banheiro. Se ele não treinar nesses gestos pequenos, esse sujeito não está preparado para depois assumir uma esposa enferma na cama. Não está. É no dia a dia, no cotidiano,
que nós vamos testando em nós um valor chamado perseverança. Quem não persevera em hábitos pequenos diários, depois não dá conta de perseverar em provas maiores, hein? Não dá conta. Ó, fechando aqui essa primeira parte. Adquirimos forças íntimas com esses hábitos, vivendo toda uma encarnação a preparar-nos para a demonstração de coragem num minuto grave de testemunho. Num minuto grave de testemunho. Você passa uma existência inteira vivendo expiações, para no final da existência viver um testemunho. Vamos dar outro exemplo de romance? O Robin, irmãozinho da Alcione, né, que era o Antero de Oviedo, temível mercador de escravos. Ele reencarna com um problema nas mãos, com um problema de visão, passa uma vida inteira sofrendo com isso, a dificuldade da pobreza também. Mas no dia do desencarne dele, ele é atropelado por uma carruagem, ali ele vive uma situação de testemunho, porque ele consegue ainda ter forças para inocentar o cocheiro, né? Quem conduzia a carruagem. Fala, não, ele não teve culpa. Ali, aquele momento, ele foi um momento de testemunho. Ali ele sofreu para ensinar. Mas os outros sofrimentos que vieram antes foi para aprender. E ele aprendeu. A prova de que ele aprendeu com os sofrimentos anteriores é que no sofrimento máximo, na hora extrema, ele conseguiu dar o testemunho. E fechando com Caibar, olha que bonita a expressão que ele usa. Alpinistas da evolução, a escala espírita. Alpinistas da evolução que destilam suor de escarpa em escarpa. As escarpas de um rochedo, gente, são os degraus. Galgamos a montanha da experiência, adestrando-nos para transpor a garganta que nos escancara o abismo diante da tentação. Então você vai, olha só que interessante o alpinista, ele vai subir na montanha. É difícil? É. Exige muito dele? Muito. Só que quando ele chega lá no topo, está a aprovação maior, pronto. Para ele poder atravessar para o próximo patamar da montanha, tem uma escarpa maior, um abismo. Ele tem que atravessar aquele abismo. Quando ele começou a caminhada, ele não imaginava que a parte mais difícil estava lá em cima. Só que aí eu pergunto para vocês, quem já subiu lá tantos metros, vai desistir? Vai voltar para trás? Não vai. É aquela história assim, já cheguei até aqui, agora vão terminar o serviço. Né? Agora eu vou até o fim. Esse é o sentimento de quem vive uma aprovação dessa no máximo. Gente, para quem já tinha vivido o que a Lívia tinha vivido no casamento, perder um filho como ela tinha perdido, uma filha doente a infância toda. Esse espírito, na hora de testemunhar no circo máximo, ele ia dar para trás? Não ia. Já tinha chegado até ali. Não, agora vamos passar a régua, fechar a conta. Né? Fechar com chave de ouro. O leão era o menor, mas, né? O mais tranquilo ali era o leão. Né? Nós pensando nesse leão, nós ficamos meio assim. Nossa senhora, aqui, precisa descer de leão. Eu lembro campanha do quilo. Campanha do quilo, nossa, tinha uns cachorrinhos vira-latinha desse tamanhozinho, latia 2 vezes, você não entregava o saquinho. Passava direto. Né? Rosnava para você, opa, e essa casa aqui não. Vai enfrentar leão. E aí ele encerra. Enceleiramos preciosos conhecimentos em cursos laboriosos de observação e trabalho, para superarmos a prova eliminatória, às vezes, num só dia de sacrifício. Vem de celeiro, né? Você vai guardando grãos ali para enfrentar o inverno, para enfrentar a época de dificuldade. Então, cada provação que a gente vive em família, no emprego,
é um grãozinho de trigo, de milho, a mais que a gente vai guardando no celeiro do coração. Quando vier os tempos de maior dificuldade, a gente tem lá recurso armazenado para passar por ele, para atravessar aquilo. Agora, e quem não se preparou? E quem tentou se esquivar de todas as provas? E quem maldisse todas as expiações? Está pronto para os grandes testemunhos? Não está. Aí o que a misericórdia divina faz? Não manda os grandes testemunhos. É onde às vezes a gente pensa assim, nossa senhora, o fulano abraçou a religiosidade, né, com tanta dedicação, a Madre Teresa de Calcutá, só pancada. Outros que não estão nem aí para o semelhante, não vivem provações grandes. Claro, não estão preparados. Deus vai colocar um fardo dessa magnitude nas costas de ombro fraco? Não vai. Então, grandes sofrimentos só abraça quem tem vigor espiritual para eles. O Allan Kardec, o Eurípides Barçanufo, né, o Chico, outros não. Não vamos dizer que eles não sofram, né, Tonzinho? Porque ninguém é, né, sangue de barata. Sofrem, mas conseguem triunfar sobre. Esse é o ponto. E agora nós vamos começar a falar justamente disso. Por que que eles dão conta? Além de se tornarem aptos a esse grande momento, eles também se tornam merecedores da assessoria divina. E nós vamos ver isso numa lição que se chama O Testemunho, e que está no livro Pontos e Contos. O Testemunho. Nós vamos analisar agora, lá no versículo, o vos será dado. Vos será dado. Viver com essa confiança é muito bom. Você pensar assim, na hora que chegar o momento máximo, o momento crucial, me será dado força, ânimo para atravessar aquilo. Viver com essa certeza. E aí, nós vamos ver um comentário sobre essa parte do versículo na lição Testemunho. Humberto de Campos começa dizendo assim: um devotado judeu convertido à Boa Nova, daqueles lá que são descritos no Paulo Estevão, um judeu convertido ao cristianismo, resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia. Então ele se entusiasmou com o cristianismo, com o evangelho, e resolveu falar de Jesus onde hoje é a região da Síria e do Líbano. E foi. Onde residia no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. O intuito é nobre? Maravilhoso, né? Guiar corações das trevas para a luz. É só você ter uma ideia genial de fazer o bem que começa os tropeços. A gente brinca, né, em mocidade. Eu brincava com os meninos aqui na mocidade e falava assim, se vocês quiserem ter vida boa, vocês vão pro clube agora, sábado à tarde, vai pro clube. Porque é só você resolver fazer uma coisa boa, criar uma ONG, sabe? Ajudar a salvar os elefantezinhos lá da África, a floresta amazônica, as crianças com hidrocefalia. É só você resolver fazer um negócio bom que começa a perseguição. Isso é inevitável. E o rapazinho aqui começou a viver os dramas dele. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas. Sem perder o calor da fé. Então, com ele estava tudo bem. Ante a gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Primeiro teste que ele viveu. Frieza. Frieza. Porque ele foi para uma região, a melhor intenção do mundo, querendo levar o que havia de melhor na concepção dele, que era o evangelho, e as pessoas foram frias, indiferentes, e aquilo doeu. Aquilo doeu muito. Ele ficou lá, forçando barra? O que vocês acham?
Qual foi a orientação que Jesus deu para os discípulos que nós já estudamos aqui algumas semanas? Fazer o que com o pó da sandália? Sacode o pó da sandália e segue em frente. Ou seja, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, mas avance. Vá para um lugar, vá encontrar com corações que queiram acolher a mensagem. A certa altura de zona pantanosa, então ele seguiu viagem. A certa altura de zona... Perdão, gente, errei. Tem uma descrição anterior, ó. Decorrido longo tempo de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera. Então ele foi para outro lugar, situada às margens do Eufrates, do rio Eufrates, onde contava com diversos amigos e pôs-se a caminho sem vacilar. Quando ele estava caminhando, a certa altura de zona pantanosa, agora sim, surpreendeu ardiloso crocodilo. Então ele foi caminhando próximo ao rio. Então o Eufrates, o Tigre, eles tinham cheias, depois tinha vazante. Nas margens virava pântano. E ele estava caminhando num pântano desse. De repente, dá de cara com um crocodilo. Que sorrateiro e voraz rastejava ao seu encontro. Olha só, crocodilo rastejando. Qual que é a movimentação dele? Horizontal. Sorrateiro e voraz. É assim que os adversários do bem, porque aqui a metáfora é essa. Não são adversários pessoais nossos. São adversários do bem. São espíritos que se opõem à causa do bem na Terra. É assim que eles se movimentam. Sorrateiramente, ardilosamente, inteligentemente. Por isso que a sugestão de um espírito infeliz assim é tão sutil, gente. A gente nem percebe que está sendo influenciado e está. É muito sutil, muito delicado. Você acha que é uma ideia genial que você teve e você só vai se dar conta de que, na verdade, você cedeu campo, cedeu espaço a um espírito mal intencionado quando você vê o estrago que realizou na vida dos outros e na sua vida. Aí você acorda. Aí você se dá conta que levou uma mordida de crocodilo. Continua. Recuou instintivamente. Então ele percebeu a presença hostil ali. É essa esperteza que a gente tem que cultivar. A gente tem que estar atento. Quando a gente perceber a aproximação infeliz de um perseguidor do bem, a gente recua. Recua naquela atitude infeliz, recua naquele pensamento negativo, naquele sentimento inferior, recua. Todavia, 2 temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Olha só. Se a gente recebe o ataque X e robustece a nossa resistência e a nossa vigilância, sabe qual que vai ser a consequência disso? Um ataque 2x. Porque o opositor vai aumentar a intensidade do assédio. Ele viu que você tem resistência. E aí o que você faz? Redobra a resistência. E a retaguarda, hein? Sabe o que é o ataque vir pela retaguarda? É vir através, por meio de companheiros amados, filhos queridos, parentes amados, que não estão no nosso padrão vibratório. O ataque veio pela retaguarda. Então pode ter certeza que aquele parente difícil, aquele colega do emprego complicado, vai ser instrumento desses crocodilos. Oi? Não é? Vem através. Você identifica, opa, esse está sendo médium de entidades mal intencionadas. Aí você não toma ódio dele. Não é isso. Você não vai virar a cara para ele, fugir dele. Não é isso. Você vai ter a sabedoria da serpente e a prudência da pomba. Silêncio e prece. Continuando. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros. Então, ele escapou do primeiro, fugiu dos 2 da retaguarda, subiu numa árvore e os crocodilos atrás dele.
Quando ele chegou do outro lado, que ele achou que ia estar seguro, mais crocodilo. Quanto mais significativo for o bem realizado, maior é a quantidade de crocodilos querendo te abocanhar. Então, como é que a gente mede a importância do que a gente está realizando em nome do Evangelho? Pela quantidade de perseguidores assediando. É o termômetro. Quanto maior a perseguição, sinal de que mais relevante a tarefa. Aí você persevera nela. Foi o que Kardec fez. Quando ele viu em Barcelona fazer uma fogueira de livro, falou, opa, então esse livro é importante mesmo, que eles estão incomodando dessa maneira, o mal, porque a atitude violenta, violência é atributo do mal. Se agiram com tamanha violência contra as publicações, é porque elas são reais, são verdadeiras. Aí isso deu força para Kardec. Aí que ele abraçou a tarefa mesmo com força e reeditou tudo de novo e não parou mais. Continuando. Desacoroçoado, as palavras de Humberto de Campos, subiu pequena eminência. Subiu pequena eminência, subiu no morrinho. Ele falou, jacaré não vai subir esses morros, não. Jacaré é rasteiro. Ele fica sempre no fundo do vale, do pântano. Subiu pequena eminência, com a intenção de despejar-se em algum vale, fugir por outro lado. Mas alcançando o topo, qual é o título da mensagem do Caibar Chuta? Nas culminâncias da luta. Alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então ele subiu tanto que ele falou, agora eu não tenho como recuar mais, porque para eu descer do outro lado, de um lado tem crocodilo, do outro é o abismo. Agora eu tenho que permanecer aqui. Olha que curioso. Em Êxodo, quando Deus vai falar com Moisés, né, simbolicamente vai falar com Moisés no topo do Sinai, ele antes dá a ordem dizendo assim para Moisés, sobe até o monte e fica lá, permanece lá. Porque uma coisa é você levar o padrão vibratório, outra coisa é você sustentar ele. E esse servo, num momento crucial, ele subiu um monte e falou, olha, agora eu tenho que sustentar a minha posição, porque descer é ruína, é morte. Agora eu tenho que ficar aqui. Então, aquele homem que tanto se torturara, fitou o céu. Ele teve um momento de instabilidade na fé, mas conseguiu depois estabilizar o coração. Quando fez o quê? Fitou o céu. Quem quiser superar um testemunho dessa natureza, tem que erguer o olhar. Não pode olhar para o fundo. Não pode olhar para os crocodilos. Não pode ficar com o olhar fixo na perseguição. Quando a perseguição começa a acontecer, e se você começa a se deixar envolver demais por ela, e ficar falando nisso o tempo inteiro, ficar o tempo inteiro, nossa, mas estão perseguindo demais. Nossa, mas a coisa está difícil. Nossa, mas o trem está feio. Você está olhando para baixo, você está com o olhar fixo nos crocodilos. Você vai ficar tonto com aquilo, vai cair, os crocodilos vão passar bem. É a hora em que você eu subi até onde eu conseguia. Agora eu vou pedir para Deus descer até mim. Porque é assim que dá o processo. A gente sobe um tanto e Deus desce um tanto. Foi assim que aconteceu no Sinai. Foi assim que aconteceu no Monte das Bem-aventuranças, no Tabor. Então ele fitou o céu. Ele buscou recurso. Ajoelhou-se, humildade. E ante as feras que se aproximavam, clamou, confiante. Clamou confiante. Mestre, cumpram-se no escravo os desígnios do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Se ele fosse um espírito despreparado, ou seja, que não tivesse atravessado muitas provações antes, ele arrogantemente ia dizer,
Estou aqui a serviço, vem e me salva. Cadê? Estou aqui a trabalho, o senhor vai me deixar os crocodilos aqui? Ele disse para Jesus que se cumpra no escravo a vontade do Senhor. Se for para eu morrer com os crocodilos, que morra. Se for para eu ficar aqui em cima, passando fome, sitiado, que fique. Mas que seja cumprida a vontade do Senhor. Não a minha, nem dos crocodilos. Olha só. Isso é prece. Aí, nesse ponto da experiência, porque testemunho é uma experiência, o discípulo espantado lobrigou tênue neblina, da qual numa reduzida fração de minuto emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: não temas, estou aqui, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí a gente volta para o versículo. Aquilo que nos será dado. Graça. Isso nos basta. No versículo, Jesus está dizendo: quando vocês estiverem no topo, cercado de crocodilo, de um lado, e do outro um abismo, não temam, vos será dado o que dizer. A minha graça vos basta. O que a gente vai precisar mais? O Paulo diz: se Jesus é por nós, quem será contra nós? Kardec em Paris, podia a equipe da Sociedade Parisiense inteira abandonar ele. Gente, para que ele ia sofrer com a equipe encarnada se ele tinha aquele time desencarnado? Então a graça de Deus basta. Nós não precisamos de mais nada para vencer os crocodilos. Só. Tá, Luiz, e como é que essa graça vai se manifestar? Aí eu separei, um novo grupinho de palavras que vai aparecer aqui do lado, o como e o que. A graça vai se manifestar. Resta saber como e o que ela será. No versículo, Jesus diz: vos será dito o que dizer e como dizer, o conteúdo e a estratégia de como esse conteúdo vai ser transmitido. Pode ser que no momento de testemunho, Jesus queira que nós falemos através do silêncio. Entendeu? O que será dito? Será dito bom ânimo, calma. Através da palavra, do escrito? Não, às vezes não. Às vezes do próprio silêncio. Porque durante o período de paixão, né, de martírio, desde a prisão até a crucificação, Jesus em alguns momentos falou, em outros ficou calado. Agora, para analisar esse como e o que, para a gente ver o quanto essa graça se manifesta de forma surpreendente, inesperada, espontânea, eu separei, a gente vai fechar com isso, uma lição do livro Boa Nova, a última lição do livro Boa Nova, a lição 30, que se chama Maria. Estão lembrados? O finalzinho da lição. Maria, os anjos pedem para ela: o que a senhora quiser, a senhora é a rainha dos anjos, a senhora tem uma moral danada com a turma aqui, a senhora recebeu no seu ventre o governador do orbe, o que a senhora pedir nós vamos fazer. O que a senhora quer? Qual foi o pedido dela? Alguém lembra? Consolar os servos do evangelho que estavam sendo martirizados em Roma. Foi o pedido dela. Opa, pronto. Seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Quando eu vi esse guardada a ferros, e Humberto Campos não brinca com palavras. Membro da Academia Brasileira de Letras, não brinca com palavras. Eu pensei assim:
O leão, por que a gente guarda ele dentro da grade? Por quê? O que você sente pelo leão? Hã? Medo. Medo. Então me parece que a sociedade romana, a sociedade grega, a sociedade da antiguidade, que trancafiou esses discípulos de Jesus, esses tarefeiros da primeira hora, sentia, sabe o que deles? Medo. Você põe atrás da grade, estou com medo, vou trancar. Guardar ferros. Tenho medo. Por que aquela sociedade sentia tanto medo dos cristãos? O cristianismo significava um novo padrão de vida, um novo formato de existência. Abraçar o cristianismo, aceitar o cristianismo, significava abrir mão de tudo que você tinha e tudo que você acreditava como verdade. E as pessoas tinham medo de fazer essa transição, de fazer essa transformação. Por que atacavam tanto Kardec? Porque tinham medo dele. Eurípides quiseram prender Eurípides Barçanufo. Tinham medo. Aquilo assustava. Então eles estavam guardados a ferro, porque eles representavam uma ameaça ao status quo, aos padrões de vida materialista que eram cultuados pelos povos da antiguidade. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, a prisão, a famosa prisão romana, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Então Maria entrou dentro da prisão e encontrou aquele bando de cristão com um sofrimento estampado no rosto. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. A presença dela. Então vamos pensar que aqueles cristãos presos no calabouço, na masmorra, eles estavam no topo do morro, cercado de crocodilo e abismo. E a chegada de Maria ali era a manifestação de Jesus dizendo: a minha graça vos basta, porque imediatamente eles começaram a se sentir consolados. Imediatamente. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Olha, nós estamos começando a entender aqui o que é para ser dito. Alegria. No momento de maior testemunho, o que deve ser dito? Coisas que denotem alegria. Então não é para chorar, se descabelar, ai como eu sofro porque eu sou cristão. Não. Alegria. Coisa de doido isso, né? Loucura. Paulo dizia, isso é loucura para os sábios no mundo. No momento de maior sofrimento, você deve manifestar alegria. É o que Maria pede. Ela pede aos céus o poder de despertar em cada um deles alegria. Cristianismo é alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha. Canta, canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Converter, transformar. Dor, tristeza, amargura, desânimo em alegria, bom ânimo, otimismo. Isso é o quê? Olha, filha, você vai agora falar para o mundo sobre bom ânimo, esperança, otimismo e alegria de viver. Como? Cantando. Cantando. É o como. Vos será dito o que dizer e como dizer. Vocês vão dizer ao mundo que quem sofre por um ideal nobre sofre com alegria. E vão fazer isso
cantando. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Então, a emotividade, coração, a comunicabilidade dos espíritos superiores com esses encarnados valentes, corajosos, ela não se dá pelo cérebro. Ela pula essa etapa. É uma conexão direta com o coração, com a emotividade. Não tem raciocínio nisso. É puro sentimento. Sente. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria. Eu não vou nem querer raciocinar isso que eu estou sentindo, só quero sentir. Cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Olha só, gente. E aí eu me lembro na codificação, quando os Espíritos falam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não temamos, porque as línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças. Uma referência ao Pentecostes, em Atos dos Apóstolos. A influência dos Espíritos sobre nós é uma influência que vai se dar direto sobre o nosso coração. Aí o coração em chama, a música chamas, né? O coração flamejante, aí ele vai ser o mote para os raciocínios, as ideias que vão ser verbalizados. Mas em última instância, primeiro o coração tem que se inflamar. Primeiro o coração tem que estar incandescente. Depois o cérebro decodifica essa emoção sublime e transforma em verbo, em palavra, em escrita. Ou em silêncio. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Então, sabe aquela coisa bonita da tocha? Estar ali por um ideal já era ter em mãos o bastão, sabe? Mas não aceso. Quando essa menina canta, ela acende uma tocha e começa a acender o bastão dos demais companheiros. Todos ficam com uma tocha em mãos, cantando. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Então, segundo Caibar, vamos abraçar os nossos testes diários, nossos testes menores, para que um dia tenhamos condições de sermos médiuns do Cristo na hora do testemunho e com o coração incandescente, iluminado pela alegria, o nosso raciocínio poder transformar em verbo ou em silêncio oportuno a mensagem da Boa Nova. Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem, gente. Então Jesus deixou pegadas no mundo. Ele deixou marcas no mundo com os seus sentimentos. E Pedro está dizendo, para isso nós fomos chamados, para marcar o coração das pessoas com os nossos sentimentos. Tal qual Jesus